Você deseja florescer mesmo no deserto? Então ouça o que Deus tem para falar conosco. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Hoje, no terceiro dia de reflexão na série com o tema Florescer no Deserto. Muitas pessoas pensam que o deserto é um lugar onde parece não haver esperança. Mas o Deus que está conosco é um Deus de promessas, é um Deus que nos ensina, é um Deus que nos quer fazer florescer. Florescemos para frutificar. Neste terceiro dia de reflexão, dando continuidade ao livro de Jeremias, quando este escreve uma carta ao povo de Deus que estava cativo, exilado na Babilônia, uma nação de costumes e adorações diferentes do povo de Deus. E o Senhor os faz levar para lá usando a vida de Nabucodonosor, aquele que era o rei da Babilônia. Por isso não podemos ter medo das situações que passamos, os desertos que passamos, mas saber que Deus opera mesmo no deserto. E Deus é tão poderoso, Deus é tão soberano sobre todas as coisas, que Ele faz sim florescer no meio da sequidão. E hoje o Senhor quer falar conosco a respeito de frutificar. Como é possível frutificar no meio do deserto? Mas com o Senhor isso é possível. Precisamos olhar para a nossa situação de deserto, entregar essa situação no altar e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja fazer no meio dessa situação? Que tipo de aprendizado, que tipos de decisões eu preciso realizar? No primeiro e segundo dia, falamos sobre o controle de Deus em todas as coisas. E no controle de Deus, eu me posiciono em uma paz. Ou seja, porque eu sei que Deus está comigo. E nesta paz faz crescer em mim algumas características que me faz passar por esse deserto florescendo. Que é a característica de paciência, de ter uma experiência, de ter uma esperança em quem Deus é, em cada uma das situações. E dentro deste cenário de cativeiro, Jeremias escreve esta carta a este povo, que está aqui no capítulo 29, e hoje vamos refletir no versículo 5 e 6, que diz assim: Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. O Senhor tem uma promessa para mim e para você, de que nós somos pessoas frutíferas, mulheres de Deus que onde colocarmos as nossas mãos, os nossos pés, ali há prosperidade. Prosperidade em todas as áreas que envolve a vida de uma pessoa, inclusive a prosperidade espiritual, ou seja, um crescimento espiritual na nossa vida ou na vida de alguém quando nós decidimos ajudar esta pessoa e esta pessoa aceita ser ministrada. E o Senhor, então, dá uma direção a este povo, que eles precisavam ser frutíferos, precisavam frutificar no meio do deserto. Era uma situação que viviam, uma situação desconfortável, mas que o Senhor está no controle. Então pense nessa situação que você vive, de doença, de decepções, de desemprego muitas vezes. Qual é a situação? Qual é o deserto que você vive hoje? Pense nesta situação e diz: eu serei frutífera nesta situação. Mesmo que o mundo diz que não há o que fazer, mas o Deus que eu sirvo diz que eu preciso ser frutífera, inclusive no deserto, porque o Senhor falou que mesmo neste tempo de deserto, eles viveriam naquela situação por 70 anos. E nesses 70 anos não eram para ficar parados, não eram para ficar à espera da libertação daquela situação. Mas durante aquela situação, eles deveriam construir casas, habitar nestas casas, plantar jardins, comer do fruto desses jardins e buscar
o casamento aos seus filhos, ou seja, dar continuidade a uma geração. Então, o que o Senhor diz para nós, que mesmo no deserto, as palavras do Pai, as promessas do Senhor não mudaram. Se nós formos para o primeiro livro do Antigo Testamento, que é Gênesis, na primeira parte que fala sobre a criação, o Senhor diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Uma situação de total deleite que viviam Eva e Adão no início de todas as coisas. O Senhor dá uma instrução a estes dois para que esses frutificassem, para que estes se multiplicassem e vivessem do fruto da terra. E era uma situação extremamente confortável, extremamente de paz naquele tempo. E o Senhor dá essa instrução. As instruções de Deus não mudaram. As instruções continuam, mesmo que a situação agora passe por um deserto. Mas as instruções de Deus não mudou para a minha vida, não mudou para a sua vida. Então, aquilo que habita em nós, que é o nosso Deus, o fruto do Espírito, Jesus Cristo em nossa vida, não muda, nem mesmo por conta de uma situação. Então, a situação que você vive hoje, que você pode pensar assim: eu já passei por tempos de abundância e hoje eu passo por tempo de escassez, seja em qualquer área da sua vida, social, de saúde, de relacionamentos, financeira, qualquer situação que hoje você vive, que é escassa, que já foi abundante um dia, a voz do Pai, as instruções do Senhor não mudaram. Então o Senhor diz que é para continuar a construir a sua vida direcionada por aquilo que Ele já tem falado com você. Não é para ficar paralisada no deserto, não fazer nada e acabar se moldando a essa situação de deserto, fazendo com que o seu coração agora se torne uma terra seca. E o Senhor não quer isso, nem para mim, nem para você. É no deserto que Ele diz: continue a prosperar, continue a edificar, continue a construir, continue a sonhar, continue a orar, clamando, pedindo direção para que as promessas cheguem até as suas mãos. Deus é o mesmo, Deus não muda. O que muda muitas vezes são as situações, para que nestas situações nós cresçamos nele, nós sejamos cada vez mais mulheres segundo o coração de Deus, cada vez mais mulheres aprovadas pelo Pai, crescendo em graça e sabedoria, porque as circunstâncias nos faz crescer. As circunstâncias nos faz chegar mais perto de Deus. Deus conhecia a situação deste povo, sabia que este povo sairia desta terra em 70 anos, mas mesmo assim Ele diz: construa, se deem casamentos, plantem para que vocês vivam da plantação. Plante a palavra do Senhor na sua vida e viva da palavra do Pai. Construa formas em Deus de você passar por esta situação. Ore mais, jejue mais, se consagre mais ao Senhor, porque nesta situação o Senhor diz: multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Era para multiplicar, era para crescer, era para frutificar. Não se diminua nesta situação que você vive hoje, mas diz: é nesta situação que eu crescerei e frutificarei no que o Senhor tem preparado para mim. E você pode dizer: mas eu estou nessa situação e vai passar daqui a algum tempo, então qual o motivo que me leve a fazer alguma coisa? Porque eu sei que esta estratégia da qual está no meu coração para que eu passe por esse deserto logo terminará, porque o deserto também terminará. Mas o Senhor diz que na sua obediência Ele te fará crescer, te fará multiplicar para te levar às promessas que Ele tem para você. Fique com essa palavra. Entenda que o Senhor está no controle de tudo. Tenha paz nessa situação, esperança, convicção de que Deus é contigo e também frutifique no meio do deserto. Deus não te fez
para morrer, para desfalecer no deserto. Deus te fez para florescer, mesmo no deserto. E amanhã continuaremos deste capítulo 29 do livro de Jeremias, o que Deus tem para nos ensinar no meio do deserto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.